A graça e paz, amados. Amém. Amém. Acho que todo mundo conhece esse tipo de tecido, né? Conhece, né? Tecido, véu. Ele é confeccionado, esse tecido aqui, com um objetivo. O objetivo de adorno, adornar. Há um tempo atrás, as mulheres, mais precisamente, elas utilizavam para esconder parte do rosto, da cabeça, para que o seu futuro cônjuge não a visse completamente. Mas o véu que eu quero falar hoje é um véu diferente. Ele é um véu que foi criado, confeccionado com o intuito de proteção, mas só que ele não é dessa forma. Então, amados, lá em Êxodo 26 está escrito assim, ó: farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice se fará, e o suspenderá sobre 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levará para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Para que nós possamos falar a respeito do véu da separação, nós temos que voltar um pouco. E lá na criação, lá em Gênesis, como tudo aconteceu. Quando Deus criou o homem, criou Adão, certo? Ele tinha um relacionamento bem estreito com o homem. E todo dia ele vinha conversar com o homem pela viração do dia, certo? E tinha um relacionamento muito estreito. Mas com o advento do pecado, quando o homem resolveu utilizar o seu livre-arbítrio e pecar, certo? Essa comunhão que havia com Deus, ela foi quebrada, ela foi rompida. Por quê? Porque Deus é santo, certo? E Ele jamais, Ele não pode conviver com o pecado, certo? Então, tudo aquilo, o homem foi expulso do paraíso e tal. Mas uma coisa que sempre aconteceu é que Deus sempre quis retomar essa convivência com o homem. Deus sempre quis reatar esse vínculo de criação que ele tinha com o homem, certo? Então, ao longo do tempo, Deus foi orientando o homem para fazer determinadas coisas e outras coisas, tudo com o intuito de restaurar essa comunhão com o homem. E aí Deus, quando Moisés estava lá no deserto, Deus mandou construir o tabernáculo, que todos nós também conhecemos a história, e colocou esse véu, mandou colocar esse véu. Para quê? Para que o homem não fosse destruído, porque a glória do Senhor ia pousar naquele lugar, certo? E tinha que haver uma separação entre a santidade e o pecado, certo? Para que o homem, para que aquelas pessoas não se sucumbissem. E só quem podia entrar naquele lugar era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Esse véu, amados, ele era assim, ele foi confeccionado com a altura de 18 metros e uma espessura mais ou menos de entre 10 e 12 centímetros. Não existe uma precisão, certo? Porque isso foi, historiadores, não tem na Bíblia esse dado, certo? Não tem na Bíblia esse dado. Mas esse véu era tão forte, era uma verdadeira parede de concreto, com verdadeira dureza de concreto. E esse véu foi construído com essa finalidade. Mas eu quero deixar agora o véu em stand-by.
Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 33. Amém? Amém. 33. Diz assim, Êxodo 33, a partir do versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, eu te darei descanso. Então Moisés disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, enquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Deus querido, nós te exaltamos o teu nome, Senhor Deus. Em primeiro lugar, queremos entronizar a ti, Senhor Deus, neste lugar, nos nossos corações, Pai querido. Queremos agradecer a ti, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, a cada dia ela cumpre um propósito pelo qual ela foi lançada. Então eu me coloco nesta hora, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos. Me declaro que nada sou, Senhor Deus, nada sou. Eu sou o menor dos teus servos, Senhor Deus. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. Toca-me, Senhor Deus, com brasa viva do teu altar aos meus lábios, Senhor Deus, para que eu fale somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que, Senhor meu Deus, eu consiga, Senhor Deus, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor Deus, eu clamo a ti também nessa hora, que, Senhor, o Senhor repreenda nessa hora toda obra maligna que possa interferir, Senhor Deus, para que essa palavra seja lançada, para que os corações sejam abertos para receber essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que a palavra do Senhor é lançada em boa terra, e ela produz 30, 60 e 100 por um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que aquele povo estava fazendo naquele lugar, certo? E o que Deus queria para eles. Os hebreus, nessa época, tinham acabado de sair do Egito, que eram escravos naquele lugar, certo? E aquela travessia no deserto, amados, era para ser uma coisa assim muito breve, bem rápido, 7 dias. Porém, pela dureza de coração e rebeldia daquele povo, eles passaram 40 anos naquele deserto, dando voltas
incontáveis. Mas o Senhor em nenhum momento desamparou aquele povo. Em nenhum momento. De dia existia uma nuvem que cobria eles para proteger daquele sol escaldante e fustigante. E à noite Deus se transformava numa coluna de fogo para que eles pudessem se aquecer e enxergar. Então, amados, a gente nota no decorrer de toda essa história a presença de Deus. Deus era com eles constantemente, apesar da dureza de coração, da rebeldia, de tudo aquilo que aquele povo fazia. Deus não se apartava daquele povo. E a solução que Deus achou para que ele pudesse estar mais próximo daquele povo era exatamente construir confeccionar este véu, para que esse povo, para que o sumo sacerdote entrasse, apresentasse a oferta pelos pecados, e aquele povo pudesse ter mais um ano de liberdade. Um ano de liberdade. Um ano de liberdade. Mas Moisés, amados, ele não queria só aquilo mais. Moisés tinha uma convivência com Deus muito grande, certo? E ele não queria mais só aquilo. Ele não via o Senhor face a face, certo? E ele começou a questionar a Deus: Deus, será realmente que eu achei graça diante dos teus olhos? Se eu achei, me deixa ver a tua face, me deixa ver a tua glória. Certo? Deus, com toda a paciência, respondendo a todas as perguntas de Moisés, certo? E em um dado momento Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu não posso deixar você ver a minha face. Se você ver a minha face, você vai morrer, certo? Então eu vou fazer o seguinte: está vendo aquela pedra ali? Tem uma fresta ali, uma fenda naquela rocha. Eu vou te colocar naquele lugar e vou deixar a minha glória toda passar, certo? E vou te cobrir com a minha mão. Vou te cobrir com a minha mão. Quando a minha glória passar, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. Só isso vai acontecer com você. O que Deus falou com Moisés? Ele falou assim: eu vou colocar a minha mão naquela fenda para te cobrir. Isaías 59 está escrito assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e desagradou-lhe o não haver justiça, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e sua própria justiça o susteve. Amados, o que eu tenho no final do meu braço? A minha mão. A minha mão. E o que Deus fez com Moisés naquela hora? Deus cobriu a fenda da rocha com a mão. De quem é que nós estamos falando? Quem é a mão de Deus que cobriu aquela fenda da rocha? O próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus colocou o próprio Senhor Jesus Cristo naquele lugar para dar cobertura, para dar segurança a Moisés. Amados, será que nós estamos conseguindo visualizar uma semelhança nas coisas? O véu do santuário, a fenda da rocha e a mão de Jesus. O véu do santuário foi confeccionado para proteger o povo de ser fulminado por causa da presença de Deus. A fenda da rocha era um lugar de segurança, um lugar de proteção, onde Deus colocou Moisés para que ele pudesse ver a glória dele, pelas costas, mas que pudesse ver. E Jesus não tem nem o que falar, era a própria proteção. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus. Em todos os momentos,
Desde o princípio, desde o momento que o homem pecou, se nós formos analisar a Bíblia, nós vamos ver que em todos os momentos Deus esteve com o homem, esteve guardando, protegendo. Por quê? Nós somos a primazia da criação de Deus, certo? Nós somos a última coisa que Deus criou, e Ele não simplesmente criou, haja. Não, Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois que Ele formou o homem do barro, Ele soprou o fôlego de vida. Nós fomos feitos diferentes de toda a criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos jamais esquecer que em todos os momentos, não importa a dificuldade que nós estejamos passando, Deus sempre vai estar nos protegendo. Deus sempre estará nos protegendo. Deus sempre quis restaurar esse restabelecimento com o homem, mas a única coisa que impede, que continua impedindo essa restauração é o pecado. É porque nós não permitimos isso. É porque nós temos em nosso ser, impregnado em nossas vidas, uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, quando nós deparamos com uma coisa ou outra, nós optamos, e normalmente nós optamos pela coisa errada. Amados, é muito confortável a gente estar protegido numa fenda da rocha, certo? É muito mais confortável estar atrás do véu. Mas será que era esse o propósito de Deus para nossas vidas? Será que esse era o propósito de Deus para o homem em geral, para o ser que Ele criou? Mateus 27 está escrito assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Aquele espesso véu, aquela verdadeira parede de concreto, muito difícil, de dureza semelhante a concreto, amados, ele se rasgou de alto a baixo. Se rasgou de alto a baixo. O que quer dizer isso, amados? Em Hebreus está escrito assim, Hebreus 10, de 19 a 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isso é, a sua carne que foi rasgado naquele lugar, na cruz do Calvário. Nada mais é, aquele véu, nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo, que foi pendurado naquela cruz e rasgou-se a sua carne em favor de nós. Isso nos deu a verdadeira liberdade. Nós não precisamos mais ficar um ano só livres, mas nós podemos ter a eternidade livre para entrar na presença do Senhor, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, para a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele se deu por nós, Ele se deu por nós. Foi o próprio Jesus que foi rasgado naquele lugar, amados. Nós não precisamos mais estar escondidos atrás de um véu. Nós não precisamos mais estar escondidos numa fenda da rocha. Amados, sabe por que o Senhor morreu naquela cruz? Sabe por quê? Para viver para sempre no nosso coração. Porque a partir do momento que Ele morreu naquela cruz, Ele nasceu aqui dentro, e Ele vive e reina para sempre aqui no meu coração, no seu coração. Aleluia, glórias a Deus. É muito bonito todas essas coisas, você perceber o amor de Deus para conosco. É muito bonito você ver e entender que você não está desprotegido. Mas agora vem a outra parte. Ainda existe uma coisa que nos impede de aproximarmos de Deus, que é o pecado. E esse pecado,
Ele está muito perto de nós. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, pronto para nos estragar. E como que ele faz essas coisas? Ele vai lançando uma coisa aqui, uma coisa ali, vai mostrando uma coisa que agrada ao nosso coração, à nossa carne, certo? E nós acabamos caindo, nós acabamos aceitando aquilo. Salmo 23, está escrito assim, no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Presta atenção nessa palavra, porque tu estás comigo. Amados, a recíproca tem que ser verdadeira. Não basta só o Senhor estar conosco. Obrigatoriamente, necessariamente, nós temos que estar com Deus. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, certo? Para que nós possamos, para que Deus esteja conosco, nós precisamos estar libertos, precisamos estar com Deus. Nós precisamos reatar essa via de mão dupla que foi interrompida com o pecado. Ela foi interrompida com o pecado. E nós precisamos reatar a convivência com Deus. Deus não pode estar conosco se estivermos em pecado. Amados, quando eu falo de pecado, eu não falo assim, por exemplo, eu vou matar uma pessoa, eu vou roubar um banco, eu vou assaltar uma pessoa na rua. Esses são pecados que são crimes que a gente considera grandes. São coisas que a gente enxerga, que são visíveis aos nossos olhos. Mas não é esse pecado que nós queremos falar nessa noite. Não é isso. Nós queremos falar daquele pecadinho, aqui e acolá, aquilo que o diabo nos mostra, aquilo que lhe sobra no nosso ouvido. Por exemplo, uma bebidinha, coisinha boa. Vou experimentar um negócio com meus amigos. Um traguinho só não vai fazer mal para ninguém. Traguinho só não vai fazer mal para ninguém. Os meus amigos estão me convidando para uma festa. Vai ser uma festa de arromba, uma farra. Vai ter bebidas, mulheres, tal. E eu vou me esbaldar nessa noite. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Amados, é só nós entrarmos numa situação constrangedora. Não precisa muito, não. É só uma situação constrangedora aparecer na nossa frente que nós optamos pela mentira. Nós optamos pela mentira. Quer ver uma coisa bem simples que acontece corriqueiramente com muita gente? Eu estou em casa, tranquilamente, com a minha esposa, toco o telefone. Minha esposa vai lá, tem a pina e tal, ela sabe quem está no telefone, ela fala: amor, fulano de tal está no telefone. Meu Deus do céu, esse cara é muito chato, eu não consegui resolver aquilo que ele queria que eu fizesse. O que eu vou fazer agora? Fala para ele que eu não estou. Fala para ele que eu não estou. Fala para ele me ligar amanhã. Fala para ele que eu vou ligar amanhã. Eu hoje acordei atrasado. Perdi a hora, o relógio me despertou.
Levantei correndo, vesti a roupa, vim, tomei café, peguei o ônibus lotado. No ônibus eu ligo pro meu chefe e falo assim: ô amigo, o negócio tá feio aqui hoje, viu? O trânsito tá horroroso. Tô horroroso, eu tô parado aqui, eu não consigo chegar no lugar a tempo. Então eu vou me atrasar por volta de 1 a 2 horas aí, tá? Segura as pontas. Perdi a hora. Acordei com preguiça hoje, meu Deus, eu não estou afim de trabalhar. Pego o telefone, fulano, eu não estou me sentindo bem, estou com dor de cabeça, eu tomei um remédio, eu vou ficar aqui hoje, tá? Então qualquer coisa você me liga, tal, e a gente resolve as coisas por telefone. Essas coisas, amado, iam te matar? Iam colocar a sua vida em risco? Não, só ia te causar um constrangimento. E a primeira coisa que nós fazemos é optar por essas coisas, por essas mentiras. São coisinhas cotidianas, coisinhas que hoje em dia é tão normal, certo? Que as pessoas falam: você é quadrado, aprende a viver. Mas não é. Deus não mudou. A Bíblia não mudou. Pecado é pecado em qualquer situação, em qualquer circunstância. Presta atenção. Quem é o pai da mentira? De novo, quem é o pai da mentira? Se eu vivo pecando, eu sou filho de quem? E se eu sou filho do diabo, será que eu posso falar assim? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido? Não. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 na minha cabeça, e eu serei atingido. Porque eu não estou livre, eu não estou liberto, eu não estou em santidade. Eu não posso falar que eu sou um cristão, porque um cristão significa ser pequenos Cristo, e nós estamos muito aquém de ser verdadeiramente Cristos. Amado, isso é um consenso geral. O mundo está assim. O mundo está assim. Nós vemos essas coisas dentro da igreja, nós convivemos com essas coisas, e nós fazemos essas coisas. Nós fazemos essas coisas. Cada vez que eu estou pecando, amados, cada vez que eu uso meu livre-arbítrio e opto pelo pecado, eu estou crucificando Jesus novamente naquela cruz. Porque eu estou falando assim: esse seu sacrifício não valeu nada para mim. Eu temo e tremo, amados, porque eu não sei o dia que o Senhor virá. A Bíblia diz que o Senhor virá num piscar de olhos. É como um ladrão, nós não sabemos. Como um piscar de olhos. Como um piscar de olhos, as portas se fecharão e eu perdi a boia do cordeiro. Como num piscar de olhos, eu vou ser obrigado a viver 7 anos numa tribulação. E fazendo das tripas coração para ir para o inferno. Porque vai ter tudo nessa época que vai te levar para o inferno. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui para nos ajudar. Ele não vai estar mais aqui. Hoje nós pecamos e o Espírito Santo vai lá e nos convence: meu, de novo você fez isso, vai lá e pede perdão. E o Senhor é bom e misericordioso e nos perdoa todo dia, toda hora, todo dia, toda hora.
O que nós precisamos fazer, amados? Nós precisamos restabelecer esse caminho de mão dupla. Esse caminho que foi criado desde o princípio dos tempos eternos. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem com a intenção do homem ser o que é hoje. Ele não criou o homem assim. Tanto que o homem, a princípio, vivia muitos e muitos anos. Aí tem um versículo na Bíblia que ele fala assim: eu vou reduzir a idade do homem, porque eu não posso conviver com o homem pecando por tantos anos assim. Eu não posso conviver. Eu estou terminando, irmãos. Romanos 8, versículo 12 e 13, está escrito assim: portanto, irmãos, somos devedores, não da carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas pelo Espírito, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito nós mortificarmos, nós sujeitarmos a nossa carne, nós optarmos pelo caminho certo, nós vamos viver. E eu me lembro de Deuteronômio, acho que Deuteronômio 30, alguma coisa assim, que ele fala assim: escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Até hoje o Senhor nos dá essa opção. Até hoje Ele nos dá essa opção. Ele fala: filho, eu estou te mostrando isso. Escolha dessa forma que você vai viver. Se você escolher dessa forma, você vai morrer. E não é só uma morte de carne, não. Não é só uma morte de carne, não. Nós sempre paramos e pensamos assim: eu já ouvi isso. Muita gente falando assim: morreu, acabou. Não morreu, acabou. Nós somos um espírito eterno que estamos vivendo provisoriamente nesse corpo. Provisoriamente nesse corpo. Então, nós temos que nos preocupar com esse corpo aqui? Não. Se ele tiver que morrer amanhã, morra. Mas o meu espírito não pode morrer. O meu espírito não pode morrer. Se ele morrer enquanto eu estiver em pecado, se quando eu estiver cometendo um pecado, esse piscar de olhos, o Senhor Jesus Cristo vier, para onde eu vou? Não precisa responder para mim, não. Responde no seu coração: para onde eu vou? Se eu estiver em pecado, nesse exato momento, você sabe quando que ele vem? Por isso que a gente tem que viver como se fosse o último dia. Viver como se fosse o último dia. É tempo, amados, de arrependimento. Não é tempo de outra coisa, não. É tempo de arrependimento. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados de verdade, e nós mudarmos a nossa mente, certo? O nosso corpo, certo? Todas as outras coisas virão. Todas as outras coisas virão unção verdadeira, não é unção falsa. Virão prosperidade, não é aquela prosperidade pregada por aí, não. Virão de verdade todas as coisas. Mas nós precisamos tomar uma posição. Hoje nós precisamos nos arrepender. É tempo, o tempo urge e ruge. É tempo findo. Os tempos estão findando. E nós precisamos entender que se nós vacilarmos, se a nossa botija estiver vazia, nós vamos ficar. Amém, amados? É uma palavra dura. Mas eu acho que hoje em dia, os púlpitos não devem ser usados para passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje o púlpito deve ser usado para falar a verdade, para mostrar para onde que eu vou se eu não obedecer, para onde que eu vou se eu continuar vivendo a vida devassa que eu levo. É tempo de nos arrepender.
é tempo de restabelecer o caminho. Eu quero isso para a minha vida. Porque o dia que eu fechar os meus olhos, eu quero ter a certeza que eu não fui pego de surpresa. Bem apropriado aquilo que o Gercino falou hoje. Cadê o meu talento? Eu recebi um talento, eu vou enterrar? Eu não posso enterrar meu talento. Fique de pé, amados. Eu não sei se essa palavra falou nos seus corações da mesma forma que falou no meu. Não sei. Eu passei semanas agonizando a respeito disso, porque eu conheço a palavra. Eu sei o que a palavra diz. E por mais que as pessoas dizem por aí, vai pegou um dia desse aí, a respeito dos sermões hoje, essa palavra não serve para esse tempo. Os tempos mudaram, as coisas mudaram. Para mim, não. Para mim, a palavra de Deus permanece para sempre, estabelecida no céu, para sempre. E em Deus não há sombra de variação. Então, se você quiser restabelecer esse caminho, essa mão dupla, comece a clamar agora, comece a se arrepender aí no seu lugar. É o Senhor, é você e o Senhor, é você e o Senhor. Não precisa confessar isso para ninguém. A Bíblia diz sim, confessar os seus pecados e sereis purificados. Mas nessa hora é uma hora de arrependimento. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender dos pecados. Eu preciso me arrepender daquilo que eu tenho feito, daquilo que desagrada ao meu Pai. Eu não quero ser pego de surpresa. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Pai querido. Senhor Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem muito amor, o Senhor tem misericórdia. Todo dia as suas misericórdias se renovam na nossa vida, porque o Senhor não tem prazer que ninguém se perca, Senhor Deus. Mas parece que o Deus desse século, Senhor Deus, colocou uma venda nos olhos de todo mundo e ninguém enxerga a verdade, e as verdades são apregoadas pela metade nos púlpitos, nas igrejas, Senhor, e o povo sendo enganado. Deus querido, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu não quero viver como eu vivi ontem, eu não quero viver como eu vivi nesse minuto, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor daqui para frente, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor Deus, nessa hora. Deus querido, eu quero que quando eu ouvir o alarido dos anjos, quando eu ouvir a trombeta, eu esteja automaticamente num piscar de olhos contigo. Eu não quero ficar aqui para provar para ninguém, para coisa nenhuma, Senhor Deus. Pai querido, por favor, Senhor Deus, abre os nossos olhos, Senhor Deus, para que possamos enxergar. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para que possamos entender qual é o propósito teu, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor Deus, nós temos tantas pessoas que estão sendo enganadas, Senhor Deus, e nós conhecemos a verdade. Senhor Deus, misericórdia do homem que sou, pecador que sou, que eu não consigo abrir a minha boca para falar: o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, aquele véu foi rasgado, foi por minha causa, foi por minha causa. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor.